Então eu estava falando da minha debilidade com a questão de enfermidades, e é até bom que vocês presenciem essa conversa, porque existe um pensamento maluco no meio das igrejas que crente não adoece, entendeu? Que crente, se ele ficar enfermo, com câncer, com AIDS, com hepatite, qualquer doença que for, ele bota na cabeça dele que ele tem que ser curado porque ele é servo de Deus. E dizem isso na igreja, que o crente tem que ser curado. E isso não é assim, gente. Nem todo mundo tem que ser curado, entendeu? Eu estou debilitado desde sexta-feira, sexta, sábado, domingo, segunda, 3 dias já, entendeu? E a enfermidade é uma coisa nossa, isso é uma coisa oriundo de nós mesmos, entendeu? O ser humano, se você ficar enfermo, com lúpus, seja lá o que for, e não te curar, não entre em paranoia de achar que Deus e tal, porque o que vai aparecer de gente na tua casa, que vai aparecer de gente lá no teu lado dizendo que tu vai ser curado, que o Senhor manda te dizer que tu foi curado, e às vezes é mentira, o Senhor não mandou dizer nada. Deus, ele pode fazer qualquer coisa, ele é poderoso. Deus, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Mas isso não quer dizer que em todos os casos ele vai curar, entendeu? Porque o Senhor Jesus Cristo, ele não veio para curar as nossas enfermidades. Ele veio, de fato, e sim veio para salvar a alma. Mas ele também tem poder de curar, entendeu? Então ele pode curar, mas não necessariamente vai curar. Agora, qualquer um que se curvar diante dele, arrepender dos seus pecados e confessar que ele é Senhor, ele vai salvar. Isso vai salvar. É isso que eu tenho a dizer para vocês. Ele vai salvar. Agora, se você vai ser curado ou não, porque tem gente que fica lá e não, eu vou andar, eu estou coxo e vou andar, e às vezes não vai andar nada, cara, vai morrer coxo, entendeu? Às vezes o cara adquiriu câncer, o câncer chegou na vida dele, ele vai morrer canceroso. Às vezes o sujeito ficou cego por sei lá o que, eu vou ser curado, vai nada, ele vai morrer cego. É porque as pessoas têm um problema de querer achar que pelo fato de ser crente, Deus vai curar e vai fazer tudo, e não é assim não, cara, as coisas não funcionam assim. Não necessariamente ele sempre vai te curar. O que ele veio para fazer para a gente, ele vai fazer, basta você receber, é a tua salvação. E a gente tem que entender que se você morrer de AIDS, o cara vai parar no céu também, entendeu? Se for de câncer, vai parar no céu. Se for coxo, também vai. Se for com a perna ou sem perna, se for com olho ou sem olho, se for cego ou se for mudo, se for surdo, também vai parar no céu. Entendeu? Então a gente tem que entender que o nosso propósito aqui não é ser curado. O nosso propósito aqui é, de fato, procurar a salvação. Agora, isso não te proíbe de pedir a cura a Deus. Senhor, eu estou debilitado, eu estou doente, ou a minha mãe, ou meu pai, você pode pedir. Agora você tem que aguardar a vontade dele, porque se ele quiser, ele vai curar. Se ele não quiser, meu irmão, ninguém vai fazer que cure. Entendeu? Pode vir profeta, pode vir o que for, e falar que ele mandou falar, e quando ele não disse nada, ele não vai fazer, a pessoa vai morrer. Entendeu? E a morte, nem toda enfermidade é para a morte, né? Mas se a enfermidade for para a morte não é uma coisa ruim para a gente. A morte é uma coisa que eu e você esperamos, e até quem a busque, entendeu? Busque não um suicídio e nem uma confusão para que se mate, mas busque uma vida além dessa. Então ele está esperando de fato a morte, e a morte para nós não é ruim. A dor da saudade, ela vai ficar porque temos sentimentos. Mas a gente não pode entender a morte como uma coisa ruim. Por que Deus deixou ele tão jovem? E a gente não tem que ter esses questionamentos. Ou do contrário, você não entendeu o Evangelho. Entendeu? Porque a Bíblia diz que o Senhor tem prazer na morte dos seus santos. Como eu posso dizer, Senhor, tu tem que dar um jeito. E, meu filho, mas eu estou com prazer tremendo de trazer o fulano para cá e tu está querendo me atrapalhar. Entendeu? Então a gente tem que começar a ter umas concepções reais da coisa do Evangelho, tá? Porque quem não acredita em Evangelho, a vida desse cara não será uma vida com Deus após a morte. Então ele quer mais é ficar aqui. Agora, para mim e para você, não. Ficar aqui não interessa não, cara. Ficar aqui interessa até o momento de conhecer o Senhor Jesus Cristo e o seu Evangelho. Conhecemos, lembra que o Paulo falou, olha, estou doido para sair fora. Não quero mais ficar aqui. Entendeu?
Mas se eu ficar nesse corpo e lhe trouxer algum proveito, é para vós. O proveito é vosso, não é para mim. Porque já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu viver que agora tenho na carne, vivo na fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Ele diz que o morrer para mim é ganho, é lucro. Ele sabia o que ele estava falando, entendeu? E todos nós esperamos esse momento de sair dessa vida aqui para ir para outro lugar. Então aqui essa vida é um lugar de decisão. Nós já escolhemos o que nós queremos. Agora, meu irmão, estou esperando é Jesus. Tomara que ele venha agora, entendeu? Que nem essa enfermidade eu vou sentir mais. Ó, fui curado definitivamente, entendeu? E a gente precisa de fato entender as Escrituras, porque as Escrituras ela aponta aí, tem alguém que vai dizer, mas verdadeiramente ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. A gente deveria discutir o capítulo 53 de Isaías e ver que a enfermidade que ele fala é o nosso pecado que nos traz condenação para uma morte eterna. Não é enfermidade de dor de cabeça, nem câncer, nenhum tipo de chaga. Aquele capítulo 53 fala da ferida da alma que ele pode sarar através do sangue. Tanto que diz sobre crucificação, que ele foi morto por muitos para salvar a vida de muitos. Não é enfermidade física, corporal, de uma debilidade que me assola só aqui. Ele está falando de uma debilidade que pode fazer com que tu fica nesse estado eternamente, que é o pecado. Entendeu? Isaías 53 é para isso, para a questão do derramamento do sangue, para a purificação do pecado do sujeito. Então a gente tem que entender bem isso, porque isso é um pensamento errado, dizendo que o crente não fica doente. Não aceita enfermidade, irmão. Repreenda, não toma mais um remédio. E você vai ver muito disso. Não faz isso não, porque isso vai dar problema, entendeu? E as coisas não é assim, gente. Deus estabeleceu o doutor, o médico, para poder cuidar, entendeu? Ele é senhor de qualquer um. Ele é médico de médico, ele é senhor dos senhores, ele é o rei dos reis. Ele é tudo, em tudo e em todos e por todos. Agora, a gente tem que entender que nós estamos aqui nessa terra. Então, tá bom, você não vai ficar debilitado, não come mais, não bebe mais água. Fica lá sem comer, sem beber, você não precisa de nada daqui dessa vida, né? Então, a gente tem que entender isso, porque do contrário a gente começa a questionar. E sabe onde que vai doer isso? Quando você perder tua mãe, teu pai, teus irmãos, entendeu? Filho, eu não quero nada disso para vocês, mas a nossa ficha só cai se isso acontecer. E às vezes nem cai, às vezes a gente entende tudo errado. Ih, rapaz, poxa, por que Deus fez isso? A gente culpa Deus, o que Deus está fazendo? Como se fosse ele que... Ah, não, eu estou a fim de sacanear, parece até. E a coisa não é assim, cara. Deus é Deus e nós somos homens. Seria sacanagem se ele ficasse enfermo. Uma dor de cabeça. Pedir os crentes para fazer oração. Aí o negócio começou a ficar esquisito, né? Um anjo com a dor do coração, com um infarto do miocárdio. Poxa, aí a coisa ficou complicada. Tem coração. Entendeu? Agora eu tô suscetível a isso, pô. Cada um de acordo com a sua genética, né? Cada um, tem gente que vai morrer de velhice, tem outros que vão morrer de outra coisa, entendeu? E hoje, por exemplo, no século XXI em que vivemos, na segunda década desse século, nem de AIDS mais as pessoas estão morrendo, entendeu? Ou seja, a ciência, a tecnologia também associada à ciência, o sujeito é aidético, soro positivo, vai morrer de sei lá o quê, porque o coquetel equilibra o cara, entendeu? Então, a gente tem que entender que a enfermidade, ela pode chegar a qualquer um, e isso não quer dizer que Deus está a fim de te ferrar, entendeu? Ou ele não te ouve, não é nada disso, você é ser humano, pô, e você está sujeito a ficar enfermo. Agora, se ele quiser curar ou não, isso é um problema dele, entendeu? Isso é um problema dele, ele é dono do nariz dele, cara, ele faz o que ele quer, entendeu? Ele faz o que ele quer. E ele tem poder, e ninguém pode nem questionar ele. Ninguém pode nem questionar. A vontade dele. Ó, eu lembro de algumas passagens de cura que para alguns não foram interessantes. Para outros me parece até que foi legal, mas nem mostra muita coisa. Por exemplo, a do rei Ezequias não foi muito interessante aquela cura, se tu acompanhar a história do cara.
que o Isaías disse, olha, tu vai ter mais 15 anos de vida, e o cara teve, aquela vida do cara, uns 15 anos depois, não foi muito legal não, aconteceu um monte de zebra naqueles 15 anos. É só tu estudar até aquele momento em que Deus ia retirar ele, porque o profeta foi muito legal, o profeta recebeu a mensagem de Deus e falou, conserta a tua casa, e essa profecia deve servir pra gente, tá? Não só para aquele cara naquele tempo, mas para mim e para você, conserta a tua casa, que o Senhor vai te levar. E a gente tem que estar hoje, não que o Senhor vai arrebatar alguém de dentro desse corpo hoje, mas hoje a gente tem que esperar ser arrebatado dessa terra definitivamente por Cristo, quando Ele vir buscar a igreja, ou então nós não cremos no Evangelho, né? Porque eu acredito nisso. Pode ser maluquice, você que está aí ouvindo, meu irmão, pode ser maluquice para você, para quem seja lá o que for, mas a fé que está dentro de mim, quem comunga com essa fé é indiscutível. Você pode falar o que você quiser, porque fé é fé, e a gente crê nisso, entendeu? Que Ele vai vir buscar a igreja. Então a gente tem que estar esperando esse arrebatamento. Então eu digo que a profecia tem que ser para nós hoje, porque a gente tem que estar com a nossa casa em dia, não é? É verdade ou não é? E aí a gente tem mania de olhar a casa do André, entendeu? Olhar a casa do Gabriel, mas a minha eu não olho. Olha, André, você, o Gabriel. Tem que olhar a minha casa, cara, entendeu? Tem que olhar o que eu falo dentro de casa, o que eu dou beijo, né? Porque a galera dá volta em todo mundo e depois quer pregar em nome do Senhor, entendeu? Onde é que você não é homem? Isso a gente tem que falar isso. Onde é que você não é homem dentro de casa? Onde é que você não arca com a responsabilidade? Consertar a casa, velho. Entendeu? Onde é que você dá um perdidinho aqui, outro ali para arrumar uma treta para a parada chegar mais barata? É legal? Você sabe se é legal, se não é. É ilegal? Você também sabe se é ilegal, se não é. O que você coloca na sua casa? Você dorme em cima de quê? Entendeu? Você vive com o quê? Sua casa está como? Seus filhos? Está direito? Você acompanha a escola das crianças? Você acompanha as crianças? Você dá auxílio naquilo que precisa ser dado? A sua casa está tudo de... Como é que os seus vizinhos te enxergam e te vê? Que tipo de pessoa que você é para os seus vizinhos? Que tipo de pessoa que você é dentro da sua casa? Que tipo de crente que você também é como teu Deus? Porque essa questão de casa é um lance à parte de Deus. Isso aqui é uma questão de sociedade. Tu é civilizado ou tu não é civilizado? Porque tem leis a cumprir, entendeu? Agora, que tipo de crente que tu é com o teu Deus? É uma série de fatores que a gente tem que olhar. Porque esse papo de igreja, cara, isso não vai alterar em nada na hora do diálogo com Deus, do tete a tete, frente a frente. Porque tu vai no culto, porque você vai na escola dominical, porque você canta, porque você prega, porque você dirige uma igreja, ou você tem a responsabilidade X. Meu velho, tira teu cavalo da chuva, que isso não vai te ajudar em absolutamente nada. A questão é ética e moral, entendeu? A questão de ética e moral vai ser avaliada pelo Rei dos Reis, vai ser avaliado por Deus. E se você diante de Deus não tiver um acerto, eu quero te falar uma coisa, cara, vai ficar complicado do teu advogado de defesa te defender, porque ele só pode te defender, ainda que tu esteja todo errado, se você tiver batido um papo com ele, esclarecido as coisas para ele, e falar, poxa, eu vou largar esse negócio aqui, me perdoa, me ajuda e tal, aí ele te defende. Agora, se você não tiver tido esse diálogo com ele, o negócio fica ruim de verdade, porque, deixa eu te falar uma coisa, se existe advogado 171, tudo bem, mas esse não é. Esse advogado não vai aplicar caô em Deus. Esse advogado vai proceder da forma devida que se deve proceder. Então, se em mim há alguma falha, senta com ele, cara, e conversa, bate um papo com o seu advogado de defesa, ele todo dia está ali para conversar contigo, para uma audiência, para trocar uma ideia, para você bater um papo e ele te orientar. Ele vai carregar essa tua carga, eu tenho certeza disso. Mas se você não esclarecer isso com ele, ele não vai fazer nada com você. E não adianta eu chegar lá de surpresa no dia da audiência. Não adianta no dia da audiência. Não tem parada para falar no dia da audiência. Não adianta, a coisa tem que ser tratada hoje, agora e aqui. Você
erra como eu também erro. Nós pecamos uma vez tendo encontrado o Jesus, ainda pecamos a si mesmo. Mas se a gente conversar com ele sempre, ele vai, na nossa linguagem aqui, é uma espécie de um cartório, entendeu? A nossa linguagem para ele vai registrando, tá entendendo isso? É claro que lá na glória e lá não é cartório nenhum, até porque as coisas terrestres não tem nada a ver, digamos assim, para assimilar com coisa celeste. A gente até as utiliza como meio de metáfora para uma compreensão da nossa finita mentalidade, capacidade de entender o céu. Então, isso é uma realidade nossa e que a gente precisa conviver com ela e adotar ela para a gente e receber como de Deus aquilo que Ele quer nos dar, e não interessa o que, o Jó, Ele me deu e Ele tirou, bendito seja o nome do Senhor. Estou aqui moído, mas aleluia, glória a Deus, entendeu? E o Senhor quis curar o Jó, problema de Deus, entendeu? E quem é que tem alguma coisa a ver com isso? Isso quer dizer que Ele vai curar todo mundo? Dá uma olhada como é que morreu o Eliseu. Morreu de enfermidade, entendeu? Grande homem de Deus. Dá uma olhada como é que morreu o Timóteo. Timóteo tinha enfermidade. O Paulo não morreu da enfermidade porque o cara arrancou a cabeça dele, entendeu? Vai falar, arrancou antes. Quantos outros que morreram de enfermidade? Colega de Paulo, se não me falha a memória, Epafrodito, morreu de enfermidade, entendeu? Isso é normal, entendeu? O que se faz, cara? Não se faz nada. Você pede a Deus, se Ele curar, curou, se Ele não curar, beleza, Deus, eu sou teu servo. E o Senhor é meu Senhor, por isso que o Senhor decidiu e eu aceito a sua atitude. E ponto final. A gente não está aqui para ficar questionando Deus nas suas atitudes. Quem somos nós para questionar Deus nas suas atitudes? Entendeu? E digo uma coisa, sem medo de errar. Tenho plena convicção, ainda que não entenda, tenho plena convicção que é melhor para você. Porque eu não acredito que alguma coisa que seja pior para a tua alma que Deus deixe ficar acontecendo. Não acredito nisso. Eu não acredito que aquilo ali vai te ferrar e te levar para o inferno e Deus não estou só assistindo daqui para o inferno. Não acredito nisso, porque nem mesmo seu filho Ele poupou, mas antes o entregou por amor de nós. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo os seus propósitos. Se alguma coisa vier nos acontecer, meu irmão, Deus está no comando. E isso também não quer dizer que você tem que se entregar à enfermidade e morrer daquela enfermidade que te assolou, mas você tem que usar os seus recursos. Quais são os recursos que nós temos hoje? Médicos, nós temos psiquiatras, nós temos psicólogos, nós temos fisioterapeutas, nós temos enfermeiros, nós temos cirurgião dentista. Temos uma coisa multidisciplinar para tratar de corpo, alma e vida do ser humano, entendeu? Então esse recurso a ti é viável e você deve lançar a mão dele e não ficar, não, eu estou enfermo, Deus é que quer me matar. Não é isso também. Poxa, não é assim que a coisa acontece. A gente tem que ter uma sã consciência para caminhar dentro de uma decência. Amém, queridos? Amém?